Fala pessoal, estamos ao vivo, primeira live de 2025, primeiro papo de sócio do ano. Vamos comentar hoje como está o Ibovespa e alguns ativos. João Ascoli na área, deixa eu chamar ele aqui já. Vamos lá, João. Anne, Jason, Marcelo está na área também. Fala aí, Jason. Beleza, cara? Muita coisa para a gente falar hoje. Já 2 semanas sem live. O Bovespa deu uma paçocada agora no final do ano, iniciou o ano mal e hoje está dando um repique aí, desde ontem, na verdade, né? Então está dando um respiro aí, a gente vai comentar sobre tudo isso. E aí, João? E aí, Murilo? E aí, pessoal, tudo bem? Beleza, cara. E aí, como é que foi a virada de ano, esse Cara, início de tudo ano certo, agora? tudo certo. A gente ficou acompanhando o mercado aí, mesmo naqueles dias mais parados, que tem mais menos fluxo, estávamos acompanhando. E o Bovespa teve um fluxo muito forte, negativo, naqueles últimos dias, muito ruído político. E nesses Sim. últimos 2 dias aí vem tendo uma recuperação, que é algo que a gente vai comentar se é uma recuperação, é um repique, quais que são as variáveis aí que o pessoal tem que cuidar, não só Uhum. micro, quando a gente fala de preço do papel, mas também no macro, o que no mundo é um vento contrário ou um vento favorável à valorização dos ativos aqui no Brasil. Sim, basicamente desde da metade de dezembro a gente teve alguns triggers negativos. A gente estava com um trigger negativo muito forte de Brasil e aí a gente teve um segundo que foi o Powell vindo, né, um pouco mais hawkish, então diminuindo o ritmo de cortes nos Estados Unidos, dando uma previsão de apenas 2 cortes para 2025 e teve uma recepção muito ruim, até o SP500 está sofrendo desde então está uma correção bem forte por lá. A gente sofreu alguns reflexos aqui juntos, né? E aí eu queria saber de você também, logo de início, se esse movimento de hoje, a gente teve um movimento bem forte em bancos, né? Na verdade, no final do dia ficou meio estranho ali o movimento do banco, ele sentiu ali uma resistência e também teve um fluxo bem bacana em óleo, né? No setor Sim. de petróleo. E aí eu queria saber de tu se tu enxergou alguma coisa aí, tem alguma coisa de gringo colocando um troquinho aqui, alguma coisa, justamente por causa desse movimento contrário lá nos Estados Unidos. Bom, vamos começar assim. A gente teve o segundo semestre de 2024 muito pesado para o índice, caindo a conta gotas. Teve muitas expectativas, pô, vai ter aquele pacote, enfim. Naquela época do pacote, o mercado ele estava leve, tinham muitos players que estavam esperando para alocar aquele fluxo mais rápido, fluxo mais forte, aquele smart money Uhum. direcional. Não aconteceu isso. E depois do final do ano, que nem tu bem disse, teve a questão de alguns dados americanos que vieram mais fortes, acaba sendo negativo para a gente e acabou sendo aquela pá de cal no mercado no final de ano, que foi um fluxo muito forte. Tu comentou dos bancos hoje, bancos são um setor muito importante, que a gente tem uma particularidade interessante no Ibovespa. Às vezes a gente fala, o índice está tal preço, tá em outro valor, mas o índice é uma cesta de ações, são várias Uhum. ações. Daí o pô, pega o Ibovespa hoje, a gente pega numa janela de uns 6 meses. Vale, que é o segundo maior peso, caiu bastante. Petro subiu e as outras ficam ali no meio. Por que esses setores, principalmente bancos e elétricas, são importantes? Porque eles são gatilhos de valorização. Pô, o Ibovespa pode subir 2% sem bancos? Pode. Mas aquela Uhum. pernada de alta forte, aquela porrada no mercado, não acontece. Daí tu pega Petro e Vale, são ativos que, querendo ou não, eles estão muito relacionados a commodities, são papéis de commodities, petróleo, Petro no petróleo, Vale no Minério. minério, e acaba criando essa distorção. Então, por isso sempre falo, pô, olhem muito bancos e elétricas, principalmente. Bancos hoje eles amanheceram fortes,
tem Itube é destaque, B3, setor financeiro, mas ele tem particularidades diferentes, mas também o setor financeiro já vinha performando melhor, está numa região importante de preço, que eu acho que ela só vai passar daí com o índice ganhando força. DeFac também muito bem, né? Isso, e o ponto mais importante que eu acho para a gente acompanhar nos próximos dias é que, assim, a gente teve aí não só nos últimos 2, mas nos últimos 4 pregões, um fechamento da curva, que seria a curva longa de juros, pequeno, mas um fechamento, um alívio, pelo menos Deu um parou de alívio. subir, pelo menos parou de subir. É. E nos 2 primeiros dias, 2 primeiros pregões, a gente não teve reflexo no fluxo de mercado. Hoje a curva amanheceu fechando, caindo no caso, o mercado estava forte. No final do dia ela mostrou um pouquinho mais de força, deu uma recuperada, refletiu nos ativos. Só que um ponto importante também, quanto menor o valor do Ibovespa, menor a sensibilidade. A gente tem uma abertura de curva com o Ibovespa mais alto, afeta mais do que nos patamares que a gente está. Mas o que para resumir tudo, o que eu acho que a gente tem que acompanhar? O fluxo desses juros, principalmente os longos, quanto mais eles caírem, mais abre espaço. Outro ponto importante, a gente tem um fator macro de Brasil, que seria essa questão dos juros e tal, o câmbio vai por tabela, mas o cenário externo, se tu olhar ali o gráfico de 10 anos dos Estados Unidos e do dólar, não estão nada bonitos. Então, acabam sendo ventos contrários para esse fluxo de Brasil. O CJ Bastos aí comentou inversão. Cara, eu não acredito em inversão, eu acho que é um respiro momentâneo. A gente tem alguns indicadores aí internos, que é da própria Investify, né? Então, por exemplo, o Sonar de Bov está bem feio. O Sonar do dólar ainda não dá para ter uma noção. Então, ele está bem vendido ali na faixa dos 5,85 e bem comprado também na faixa dos 6,20, 6,30 até 6,50. Tem posições compradas aos 6,50, só que o vencimento é só início de fevereiro, né? O primeiro pregão aí de fevereiro. Então, para o dólar ainda não dá para dar uma perspectiva, mas não sei o que o João acredita também, mas eu não vejo inversão ainda não. Olha, Até porque a gente não tem trigger. Eu acho que a inversão do mercado ela passa por diversas variáveis. Pode pegar no teu gráfico, olha lá o pessoal que está acompanhando, olha as pernadas fortes do Ibovespa, elas sempre aconteceram com juro lá fora arrefecendo e o dólar também. Não é o cenário que a gente tem agora, a gente está tendo um respiro. Pode ser que daqui a pouco essa configuração apareça? Pode, mas eu ainda estou com posições mais protegidas, não estou exposto a mercado interno. E o pessoal vai falar, para longo prazo, determinados papéis estão muito baratos, os valuations estão muito bons. Sim, mês passado eles também estavam, sabe? Só que eles ficaram mais ainda. E ficaram mais. Então, assim, se tu está negociando preços, está pensando num trade de curto prazo, tem que cuidar demais dessas variáveis macro. Então, assim, eu não tenho problema nenhum no meu modelo lá de momentum pagar mais caro lá para frente para fazer esse trade de preço. Valor é outra história. Então, depois a gente vai falar de papéis especificamente, mas, assim, eu continuo basicamente com a mesma posição, mesma imagem de mercado que eu tinha há umas semanas atrás, quando a gente fez a última live. Sim, até ontem a gente fez o nosso encontro tradicional, né? Retornamos ontem praticamente na Investify e me chamou a atenção que eu faço o resumo depois, né, dos encontros e me surgiu três pontos muito importantes, que eram juros para cima, PIB para baixo e dólar um pouco mais forte também. E ontem saiu um relatório de algum banco, eu não lembro qual que era, e comentaram lá na Investify, e eles falaram justamente essas palavras. Eles parece que eles leram, parece que eles estavam lá junto com a gente na reunião e saiu Foi de igual. Santander, Foi de se eu não me engano. Santander, isso, relatório de Santander, um Santander. relatório. Eles Perspectivas de Santander. têm um time bem bom, dando só um pitaco macro. O teto de PMI talvez a gente tenha abatido, então isso acaba afetando aí a roda da economia, mas assim, o mercado acaba descontando esses preços, então
a gente tem que continuar acompanhando, a gente continua data dependente aqui dentro e lá fora. Sim. O Lucas perguntou aqui: acredita que a bolsa ande de forma consistente sem Vale? Já andou em diversas Anda. situações, assim. Se pegar, cara, Vale é 13%, não sei, esse número muda de vez em quando. Acho que Mas teve recentemente, entre 2021 e agora, teve algum caso, isso, sim. que seria um cenário de Vale do mercado andar sem a Vale? Com o mercado interno muito forte, o fechamento de taxas aqui, a gente pode andar. Não é um cenário normal? Não, não é um cenário normal, mas pode acontecer sim. Até com bancos aí, Petrobras andando bem, Sim, isso aí depende muito da correlação que tem no isso. momento, né? Tanto Se é que, tiver, se pô, tiver um óleo forte, tem vários pregões que Vale está com o pé contrário do mercado. Por exemplo, hoje, hoje, hoje hoje, Vale amanheceu, o minério tá ruim, tá numa sazonalidade ruim, a gente vem acompanhando, comentando lá no Investify há algumas semanas. Tinha aquela expectativa do final de ano, mas foi a pior sazonalidade aí. Até ela deu uma forcinha lá, mas quando terminou a sazonalidade já caiu. Vale abriu, o mercado abriu forte. E pensa assim, pensa que tu tinha que executar lotes de Vale hoje, tu queria vender. O mercado estava subindo. Pô, Vale até deu uma reagida ali um pouquinho. Pô, também não ia subir 2% com o minério caindo, né? Mas o pessoal não estava batendo tanto. Foi só o mercado começar a dar uma pesada ou Vale sentir patamar que já entrou lote vendendo Vale e eu acho que fechou na mínima, talvez. sim. Eu quero fazer uma pergunta, já que a gente começou a falar sobre Vale, e aí já vamos falar um pouco sobre China também, minério, e eu vi alguma coisa que a China tem alguma coisa programada para março, algum anúncio, acho que alguma coisa de pacote fiscal, e eu quero saber o seguinte: a China está esperando o Trump entrar para tomar alguma atitude, para entender como é que ele vai chegar? Isso está relacionado? Faz sentido? Sim, sim, isso é uma coisa que a gente vem comentando desde o ano passado, porque assim, embora eu acredite que o Trump ele falou muito na campanha e vai fazer menos, a gente tem que esperar isso acontecer. Uhum. Então, o dinheiro grande, o dinheiro forte, ele vai se movimentar não com falas, mas com atos. Então, o mercado vai trabalhar muito esse ruído. Um pacote fiscal da China impactaria preço? Sim, impactaria preço de curto prazo. Só que assim, a gente tem que lembrar que a Vale ela produz minério, que é uma commodity que tem sazonalidade. A mesma coisa do petróleo, enfim. O petróleo está subindo aí por causa de uma. Tem uma demanda interessante lá da Ásia, mas tem uma relação com o trade de gás também. E uma Por questão causa sazonal. do inverno que está muito E forte lá, eu li alguma coisa do tipo. Então tem uma demanda maior. uma questão sazonal. Então, assim, eu acho que, por hora, os dados de aço da semana passada, eles saíram em linha com a sazonalidade, então Uhum. diminuiu. Daqui a pouco eles têm um feriado grande lá, o que acontece, a O ano siderurgia novo diminui, também, não é isso? isso Acho que é o ano novo. diminui a produção. Então, pô, se o cara vai produzir menos daqui a um mês, ele vai comprar menos minério agora, menos pressão. Por que a Vale se manteve naqueles patamares no final do ano passado? Porque o pessoal já estava produzindo, só que os estoques estavam muito altos. Então, o Aham, mercado não teve aquele balanço para cima, foi isso que aconteceu. perfeito. Tanto é que não só Vale, a própria Semin, que talvez seja um case que talvez esteja mais organizado, talvez em fundamento para esse curto prazo, também começou a sentir essa questão sazonal. Então, eu acho que são cases que o pessoal tem que ter cuidado aí. Eu acho que tem Uhum. operações melhores para ser feitas no curto prazo, principalmente na ponta comprada. Na ponta vendida, pô, a gente até comentou lá de algumas puts semanais que foram muito boas nessa queda de minério. Perfeito. Então, tua perspectiva realmente para minério, para esse setor, Tem que para esperar esse mês tá isso, esperar, legal, esperar a um escalão, sazonalidade. Daqui a uns vamos ver. meses a gente entra numa sazonalidade de produção maior, o mercado pode encontrar um fundo. Então a gente Uhum. vai vendo isso nos preços. Vai ter repique nesse meio tempo? Óbvio que vai. Mas Uhum. aquela inversão de tendência, por hora, não. Eu até te pergunto isso porque essa semana eu tive contato com algumas pessoas que pediram ajuda para nós da Investify.
E eu vi muita gente que estava posicionada contrário à tendência atual de Vale, que é uma tendência de baixa, para quem não está ciente do que está realmente acontecendo. Né? Sim. E o João explicou muito bem isso que acontece agora para a gente com o Vale. Então, o papel está meio jogado, tem um fluxo vendedor de Brasil Ah, também, então ela está também sofrendo ia com falar tudo isso. isso, sofreu muito com esse fluxo de Brasil também. Sim, Que querendo sim. ou não, o pessoal vai bater índice ou fazer alguma estrutura short Brasil, quais que são os papéis que têm mais É a liquidez, cara do enfim, Brasil, a Vale. vai junto. Daí tu junta problema de Brasil com um minério mais fraco, cara, tu tem duas pontas que são triggers pro teu trade. Você tá indo, imagina que tá dois, três vindo contra você e você Isso. tá tipo ali no meio, tá ligado? Tu resolve ficar ali no meio. Então, a perspectiva ruim aí para minério, para No Vale curto prazo, no curto e prazo para geral. no curto prazo Então, tá pesado. tomem cuidado com essas operações aí que vocês fazem, principalmente com venda de put. Então, tinha Sim, bastante gente isso é vendida em put de Vale extremamente lá em cima isso, e, cara, extremamente perigoso. é, pense que também tem um notional, acaba tendo um notional alto, vale, então é extremamente arriscado nesse momento fazer esse tipo de operação. Beleza? Vamos passar para um outro setor. A gente estava falando de banco, vamos falar um pouco sobre o setor financeiro, que recebeu um fluxo muito legal ontem e hoje. Eu até te perguntei se tinha, se poderia ter ao dedo de gringo, que é justamente a porta Sim. dos gringos também, são os bancos, né? Cara, me Tu acha que pode surpreendeu. continuar? É um repique? É uma, assim, é uma questão que eu fico muito curioso para os próximos dias. Me surpreendeu a performance de YouTube hoje muito forte. Por hora não ativou nenhum gatilho de momentum assim de curto prazo, foi mais um Uhum. repique, mas falta o mercado sair pagando para cima. É aquilo lá que eu te falei, se a curva fechar, o mercado pode sim pagar mais para cima. Um ponto importante, eu gosto de cuidar muito nessas horas. Como é que está o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ele acaba sendo aquela estatal, acaba ficando um pouquinho para trás, Ele anda um mas pouquinho atrasado, eu percebi isso no gráfico. quando o pessoal fala eu autorizo em Bebasa ali é que o trade é bom. Mesma coisa nas elétricas com Eletrobras. Eu gosto de perguntar, pô, João, o que tu acha dos fundamentos de bancos, de YouTube, Bebas, das elétricas? Eu gosto. Eu até Mas agora, se perguntei a gente por. está falando de preço, Uhum. falta um pouco. Elet, eu gosto muito de treinar performance relativa. O que, que seria? Como é que está a relação de setores, assim? Às vezes eu estou long num setor, estou short em outro, enfim, ou estou tradando a performance daquele ativo contra o índice. Gosto muito disso. Elet, ela está numa região bem importante, assim como ela conseguiu sentir menos a queda, embora tenha caído, ela ficou num patamar lá mais pesado, mas também não está indo. Então, cuidem muito bem esses dois ativos aí, Eu gosto Bebas muito de e Elete, mas Elet. ela tá no patamar aí que é muito legal, Sim. é muito bacana, mas Mas parece que tá muito falta o eu pesada, sabe? autorizo para cima. Isso, falta o Tanto é que autorizo. tem papéis do setor elétrico que andaram hoje. A Taesa lá, que tá numa região importante, andou bem. Então, outros papéis do setor elétrico aí andaram e a elétrico ficou para trás. Muito cuidado nesses dois papéis. Setor financeiro, um destaque dos outros que a gente comentou antes. Cara, a B3 se destacou, mas também hoje deu uma sentida normal. Uhum. De preço, de fluxo, de momentum, um destaque aí seria a IRB, Sim. IRBR, que Temos tá até um relatório na Investify, está aberto lá para quem quiser ver, quem não é sócio do clube tem acesso, tá aberto. Só entrar lá no investify.com, tá logo lá descendo uma das primeiras matérias. E assim, ela sentiu menos no final do ano do que os outros papéis, mas é óbvio que, pô, se amanhã o índice cair 3%, cara, vai cair junto. Só que a questão é que ao invés de cair 3, vai cair meio, vai cair 1. Gosto do momentum dela. Então, acho que são papéis bons. BBSE, ela O não. Corolão, pô, O Corolão, ela. Cara, eu gosto dela, mas eu não tomaria nesse patamar. Eu acho que a compra era mais lá para trás. Assim. era mais lá para trás. Inclusive, eu estava olhando ela contra a Caixa, né? Caixa Seguridade, e a Caixa Seguridade acaba sendo afetada um pouco mais, né? Então, Sim. é muito Cara, mais Caixa seguro Seguridade, eu tenho a medo BBC.
Caixa de Seguridade eu tenho medo. Eu prefiro Tem medo. Bebas. Bebas não, BB Seguridade. BBSE. Boa. E essa relação, só queria comentar rapidinho essa relação que tu falou sobre de Bebas andar um pouco atrasada. Eu percebi isso hoje, olhando o gráfico, né? Então, é muito claro que tem um canal de baixa ali em YouTube, em Bebas, em Bepac. E aí, jogando essas ações aí contra ela, era muito engraçado, porque o YouTube estava lá no topo do canal, A Bepac Bebas também. O próprio sempre fica para Ifink estava lá trás. no topo do canal e a Até, Bebas estava ali no isso, meio. até em fundamentos. Então, pô, cara, quando o estatal tá andando é que o mercado tá forte. Pô, bacana. Vamos falar sobre o que agora? Vamos falar um pouco sobre oil, né? Cara, Petróleo. e esse setor é bom. O setor, ele. Cara, Petrobras eu gosto, Forte. tenho, ela tá numa região ali, pô, pesada para passar, Uhum. mas é uma região, é um papel bom. A gente tem aquela expectativa da margem, da liberação da margem. Ela tem um sonar relativamente bom. É um papel que, ó, pô, tem um beta de Bov aí, tem. Não dá para esquecer que o petróleo também ajuda nesse curto prazo. A gente está tendo uma força de petróleo. Eu acho que, olha, é a primeira vez que a gente está tendo um movimento, por mais que ainda não tenha quebrado a tendência e tal, Uhum. mas um movimento mais forte de petróleo, sem ser na bala, porque os últimos foram sempre em conflito no Oriente Médio. Por enquanto, a gente está tendo um fluxo de petróleo na paz. A gente acabou tendo um fluxo no setor hoje bem forte, mas realmente a Petrobras estava chamando atenção porque era uma ação que estava descansando ali e tem alguns triggers Tem, interessantes. Então, não, tem, estava mas em compensação pesado, mas ela não estava sofrendo. ela tá numa região pesada, pô, Pesado, é. uma região de topo. Então, para passar ali precisa muito fluxo, precisa fluxo de Brasil, precisa muita coisa. Então, uma Sim. região que tem que ter respeito. Eu até lembro nesses dias que a gente fala, pô, vender Petro nesse patamar aí, tá, pode parecer assim, pô, baita trade, mas a gente tem vários gatilhos, então muito cuidado. Sim, tem um gatilho da margem equatorial. Isso. Cara, o E dia que outro sair que. isso aí, eu lembro, teve um amigo do meu pai que quebrou, porque ele fazia operações alavancadas, quase quebrou, na verdade, só não quebrou porque era muito rico. Quando saiu o campo de Tupi, Uhum. o cara tava alavancadaço e saiu Tupi, cara, Tupi, né? Cara, se entupiu. Subiu, Cara, o outro entendeu? trigger muito legal de Petrobras, que me deixou muito atento, até semana passada eu estava conversando aqui com o Egler, é justamente o sonar de Petrobras, que é um dos poucos que está assim, que tem Sim. uma posição muito bacana ali, que está comprador, E então, uma o posição pessoal tá muito grande. mantendo há bastante tempo, né? Eu acho que vem Sim, desde novembro essa posição e o pessoal mantendo. sim, tá lá. Ontem tiveram 2 dias de venda que foi na sexta e ontem. E aí eu pensei, pô, vou observar para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece no sonar de hoje. Aí eu olhei hoje de manhã, cara, aumentou ainda aquela posição. Sim, Ou seja, então, ainda tem um trigger interessante, tem alguns tem. sinais interessantes. O tracker também estava muito positivo, não, apesar das vendas ele Isso não caía. chamou Cara, teve, atenção que é, chamou atenção no tracker que teve muitos dias que, pô, aqueles dias feios de Bovespa que, pô, ela até melhorava a performance dela. sim. Ela saiu de uma performance negativa para o zero, depois para o positivo. Os outros papéis aí do setor também andaram. Prio eu gosto também. Vou perguntar, pô, na região de preço Frio ali, eu deu acho uma que talvez parada. Prio esteja melhor, porque, pô, a Petrobras está na cara de uma resistência muito forte. O pessoal Só deve que comentar muito. Pode continuar, depois eu Só comento. que Petrobras tem esses gatilhos aí. Então, outra coisa, eles precisam dessa liberação para gerar mais produção, que, pô, Petrobras é estatal aí, tem uma participação do governo, tem os dividendos, então Isso. aumenta a receita de país. Eu senti que também que parecia que ela queria andar, mas tem aquela Falta desconfiança de aquele fluxo de estatal, índice, sabe? Pô, ficou por tá que que tu tudo vai sair meio. tomando para cima? Mas Sim, um detalhe que me chamou muito a atenção é que a performance relativa dela nas quedas foi. Ela amorteceu a queda bem. Pô, olha o fluxo que a gente teve no com Ibovespa. fluxo Pô, o negócio não ia terrível. sair rompendo o topo com aquela porrada que o Ibovespa tomou.
mas essa performance relativa de preço é uma coisa que eu acompanho demais e eu acho essencial no curto prazo, porque às vezes tu vê o mercado caindo, tu consegue filtrar os papéis que estão performando melhor, o inverso também vale na subida, e tu consegue te posicionar bem quando dá o gatilho da operação para esse curto prazo. Sim. Outra para a gente já fechar o setor aí é a muito falada Brava, né? Que acho que o pessoal vai ficar, pô, aí Brava subiu, Brava. Ela tá subindo, ela tem os triggers dela, tem muitos triggers aí, né? Tava muito descontada, tá muito batida ainda, tem muita gente vendida no papel. Mas é aquilo, cara. Se você tá dentro, né? Acho que tu deve concordar com essa daí. Se você Cara, tá dentro, sim, senta eu em acho que cima assim, se e tu tá lá. no bonde, se tu tá no bonde de Brava, tu te protege e deixa correr. Mas ela está numa região aí pesada que ela tem que passar, e é uma região Uhum, pesada de preço. Então tem que todas as variáveis ajudarem. uhum. Mas tomar agora não tomaria. Tá. Eu quero falar. Tu tem mais algum setor específico que quer destacar aí que seja interessante para a gente ver para esse mês agora, ou Cara, talvez esse trimestre? setor, vamos falar, Que vamos aí eu começar vou primeiro. chamar uma pessoa aqui para participar com a gente depois. Setor de frigos, ele perdeu um pouquinho de momento, mas também pô, teve um semestre aí muito bom, a gente fez operações muito boas, então acho que dá para descansar. Marfrig chama a atenção que tem fluxo do controlador, então Controlador. quem tá no bonde aí talvez segure e se proteja, os outros eu espero um pouco mais. Papéis que chamam a atenção, o VEG, o movimento de hoje me chamou a atenção, Embraer eu gosto. Suzano e Clabin fico neutro por hora, Uhum. mas eu Mesmo sendo carrego queijo posições. dolarizado, Isso, talvez não. carrego posições protegidas. Tem um ponto interessante que o Victor comentou ali, que vários papéis bateram em médias importantes que estão descendentes. Então, assim, para o mercado sair rasgando, teria que ter muito fluxo negativo de risco, assim, o risco aliviando, que não é o cenário que a gente tem. Olha Então, ele aí. pô, Fala, turma. Boa já noite. vou deixar ele falar aí. Muito, muito papel batendo em média, né, Vitor? Sim, como a gente falou ontem na reunião, né? O Ibovespa chegou numa região importante, né? De semanal ali, de diário, estocástico e FR lá sobrevendido. E ontem a gente começou a ver aí um movimento de repique, teve continuidade ontem, teve continuidade hoje. Fechamento do Ibovespa, olhei aqui agora, ele tinha começado a entregar um movimento aí a partir das 4 da tarde, 3h30 Isso. ali, deu uma recuperadazinha agora no final, conseguiu fechar acima da média móvel de 8, então o Ibovespa, a princípio, para mim, ele pode ainda ir ali buscar a média móvel de 20. Por outro lado, a gente viu esse movimento ser desencadeado principalmente ontem lá no IFNC, né, nos bancos. E aí eu estava olhando como é que foi o fechamento dos principais bancos aqui agora, e aí olhando aqui, o Itaú deixou pavio hoje, sombra superior na média de 20, BPAC é a mesma Cara, coisa, Bradesco. Bepac achei que ia andar melhor. E foi só abrir, o pessoal já começou, quando começou, óbvio que ele abriu melhor, mas quando deu chance, o pessoal Bateu. socou o bambu. Socorro. Ele bateu aqui na média de 20 e veio para baixo. O Itaú também fez o mesmo movimento, mas ainda fechou um pouquinho ali acima do preço de abertura. Banco do Brasil também deixou pavio na média móvel de 20. Bradesco também deixou pavio na média móvel de 20. Então, o combustível de repique dessa galera aí do FNC pode ser que esteja chegando no final. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Apesar do Ibovespa ter rompido ali a média móvel de 8, ainda ter um afastamento ali que dá para ele correr até a média móvel de 20, tem um afastamento aí de 1,5% ainda para cima. Talvez não consiga correr se o FNC resolver retomar a Eu tendência, né? concordo totalmente, é isso que a gente estava comentando antes. Pô, precisa de força de banco. E eu acho que o que causou muito desses pavios aí foi a força que os DIs tiveram de tarde. Então, amanhã é um pregão muito importante para esse fluxo de banco. O mercado continua leve, são regiões importantes aí de preço. E assim, é aquele cenário que pode ter volatilidade para os dois lados.
Exatamente. B3 que teve uma performance ali dentro do setor financeiro que destoou um pouco hoje, fechou em queda, mas ela também vinha performando Isso. melhor antes, né? E chegou numa região ali que se ela passa, ela faz ali um pivôzinho de alta É, alinhado na média de a gente 20. até comentava nos grupos hoje que, pô, B3 para passar dali, ela foi sozinha até ali, porque Sim, ela foi até, a gente comentava nos grupos, foi uma surpresa a performance dela, todo aquele movimento, mas dali para frente, ela Precisa de um precisaria gatilho do forte. mercado, assim, pô, o mercado andar. exato. E a B3, eu vi vocês comentando antes da Petrobras, o Murilo falou que dentro do Sonar ali era um dos poucos ativos que tinha posição comprada mais forte, a B3 é outro. Tem uma posição muito forte para a semana que vem ali nos R$ 11,03. É até um strike bem superior ao preço de tela do ativo hoje. Teria que correr bastante E até a semana que vem. sabe uma questão que eu gosto de acompanhar muito? Os vencimentos de opções, as semanas de vencimento de opções, tanto de índice como dos ativos, porque depois que vence, o mercado fica mais leve para Fica correr, leve. por um lado ou para o outro. Então eu acho que a gente vai ter uma movimentação talvez maior após esse vencimento aí. Boa. Tem uma pergunta aqui, aí voltando para a Petrobras, e aí seria para o Vitor, o Bastos, perguntou aqui. Petro parece que está formando um oco. Tinha um negócio de um ocozinho aí mesmo, né, Vitor? Tinha ontem, ela estava começando a desenhar um oco aqui no gráfico diário, mas hoje ela fez um movimento que praticamente já desconfigurou esse oco. Ela renovou a máxima em relação à máxima da semana passada, apesar de ter fechado abaixo. Mas é um papel que eu até operei hoje no intraday. Estava monitorando, se vocês botarem lá nos 60 minutos, dá para ver claramente que ela segurou numa região de suporte ali de um topo anterior que ela rompeu. E hoje, às 11h30 da manhã, ela fez um candle de ignição ali no gráfico de 5 minutos com um volume muito alto, saindo da média móvel de 200, da média móvel de 20 ali do gráfico de 5 minutos. E dali ela pegou a tendência do intraday e foi buscar a máxima do dia lá nos 37,20, 37,25. Depois ela ainda atua um novo processo de correção, mas esse oco do gráfico diário, a princípio, ele tá sendo desconfigurado. Inclusive, ela está trabalhando aqui, ó, acima de todas as médias do gráfico diário, acima da média móvel de 20, da média móvel de 8, da de 50, da de 200. Então, o papel segue na tendência aí de alta interessante pelo gráfico diário. Perdeu o ocozinho. Vamos ver o que mais tem aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Podem perguntar dos papéis, pessoal. Tem papéis que tiveram um repique forte, assim, às vezes o pessoal olha só o percentual, o que subiu mais, tal papel, vou comprar. Muito cuidado com os papéis, alguns papéis de varejo feio, que tem papel ali dentro do basket de varejo, que até com o mercado dando esse repique ali, eles sofreram mais. Então, muito cuidado aí. CCRO. Essa daí eu acho que é para o Vitor. Tu conhece esse papel? Tá no Bob? CCR, né? Isso. Rodovia e É tal. a concessionária lá de. Concessionária. Mesma coisa, ó, outro papel que volta aqui, ó, na média móvel de 20. Eu Papéis, vejo. ó, voltando na média de 20 descendente. Tem vários papéis hoje que estão fazendo essa configuração. Então, assim, tendência de baixa, muito claro, fez um pivô de baixa alinhado aqui na média móvel de 200. O preço estava trabalhando abaixo de todas as quatro médias que eu uso no gráfico diário, lá 200, a 50, a 20 e a 8. Papel que Começou o movimento apanhou, de foi um papel que apanhou muito no final do ano passado. Começou o movimento de repique. Ontem foi o dia que ele conseguiu vencer a média móvel de 8 e hoje ele voltou na média móvel de 20. Agora a gente tem que entender amanhã. Eu acho que por hora é aquele fluxo normal, né, de Vitor, de repique. repique. Uma É que, reversão, como um começo de uma reversão é daqui para cima. O mercado exato. sair pagando acima desse patamar de 20, de 9, as médias no caso. E é até importante usar o espaço para alertar a turma para não entrar naquele FOMO, né? De achar que agora Sim, vou sair total. comprando tudo, porque assim, se realmente for reversão, espera, o gráfico vai mostrar, vai ter um pivôzinho de alta, o preço vai fazer esse impulso inicial, depois vem o movimento de pullback, vai deixar um fundo mais alto que o anterior para começar a subir de novo. E aí você consegue pegar com mais Isso segurança, é com um muito stop importante. mais bem definido. Isso é
do que sair Muito importante. comprando nesse FOMO, né? Sim, isso é muito importante, porque às vezes a galera compra, vou comprar, agora vai, não sei o que, compra lá em cima, e o mercado dá aquele respiro, é normal, o mercado não sobe ou cai de uma hora para outra reto, daí o cara estopa nesse respiro, Exato, e daí, pô, virou Vira liquidez, porque o liquidez. exato. mercado fez o Vira pullback liquidez. e andou, Você vai sabe? Porque assim, justamente comprar na pela região minha, de liquidez. pela minha experiência, assim, é muito difícil a gente ver um movimento que vai ultrapassar a média móvel de 20 numa pancada só. Os preços se afastaram bastante das médias, da Sim. média de 200, então vários ativos estão bem afastados da média móvel de 200, se afastaram da média de 20, então esse movimento inicial que a gente está vendo ontem e hoje, em vários ativos, inclusive no próprio Ibovespa, é um movimento que a gente está vendo o preço, a partir do momento que ele se afastou das médias, ele está voltando para essas médias, no caso das médias mais curtas, seja a média de 8, seja a média móvel de 20, e agora esse retorno já foi feito. Então, assim, a partir desse momento, para continuar nessa escalada, a gente vai ter que ver um A gente fluxo vai ter mais que ver o forte mercado, a gente entrando. vai ter que ver o mercado aceitar mais risco para cima, sair Isso aí, vai tomando, ter que pagar ter para uma cima, né? expectativa maior. Então, vai ser normal, por exemplo, se realmente for uma reversão, a gente vê esse preço bater na Sim. 20, voltar para baixo mais uma vez, aí falhar de fundo ali ou deixar um fundo mais alto e depois voltar a subir. Até porque as médias de 20, elas, como a pancada foi feia para baixo nesse final de ano, essas médias estão muito inclinadas para baixo e o preço está vindo, difícil ele passar dessas médias inclinadas numa pancada só. Então, Só eles passa batem se tiver nela, voltam. uma notícia absurda, Exato. assim, pô, Então, sei o lá, movimento achar natural que seria bater, ele voltar, essa média começa a fazer aquela inclinação, perde a inclinação, que ela está muito forte para baixo, começa a querer virar, e aí no segundo teste ele já consegue romper, depois ele volta, ela continua virando, sobe, e aí a gente teria a entrada com mais segurança, né? sinceramente, eu acho que a hora da verdade é essa hora do pullback. Porque ontem eu até dei um exemplo que é legal. Imagina o Ibovespa como um gráfico de intraday. O mercado caiu muito forte. Ele chega num patamar que nem o pessoal que está vendendo quer vender e o pessoal está meio ressabiado para comprar, o mercado leve. O mercado sai comprando. Pô, é normal, tu teve uma volatilidade, uma expansão de volatilidade para baixo. É normal ele subir com mais volatilidade. A volatilidade do mercado aumentou. Só que nessa hora que o mercado faz esse pullback, sente que tu vê, pô, o mercado é tomador mesmo, tá querendo inverter tendência, ou foi só um repique? E a partir do momento que o mercado sente isso, ele sai tomando mais para cima, ou quem até comprou esse repique como um trade, uma reversão de posição, volta pro game de novo. Até porque esse movimento inicial, né, basicamente a gente tem duas forças ali. A galera que veio vendida começa a ver o negócio subindo, não vai muita ficar reversão de posição, esperando, né? não vai ficar Isso. esperando, deixando o lucro ir embora. Então ele toma, o cara que estava esperando para comprar também toma, a gente tem esse movimento inicial. Isso. Aí começa a cair. Depois, para começar a subir de novo, a gente vai ter que ter um movimento mais convicto, vamos dizer assim, Isso. de compradores para levar para cima, né? Boa. O pessoal que estava pedindo muito banco Bradesco. Cara, acho que Bradesco, situação a mesma situação dos demais bancos. Ó. Vou mostrar aqui a minha tela aqui. Ó. Se for olhar, ó, outro ativo que para aqui na média móvel de 20. Vários ativos. Vocês botarem aí Itaú, BPAC, Banco do Brasil, Bradesco, vocês vão ver todos os ativos largando sombra superior hoje nessa média. Então, e amanhã é ainda importante. ainda tem um adicional que o Bradesco dos bancos aí é o mais pesado de todos, né, pessoal? Sim. Então, assim, é um case que, tipo, Cara, pô, se você for se me escolher um falar, pô, banco, tu tem tem que outros comprar um 4 banco, melhores, velho. tu tem que comprar um banco, eles estão iguais no gráfico, todos. Todos, O último todos. vai ser Bradesco, que eu vou O comprar. último seria Bradesco. Não, Ou verdade. melhor nem fazer nada. Enfim. Não, digamos que eu tenha Itube, Bebas, Bepac e Bradesco. Iguais, assim, mesma configuração, mesmo sonar. O Bradesco é o último. Por fundamentos, os que eu mais gosto são Itaú e BPAC, que inclusive Sim. ontem foram os dois bancos que eu fiquei de olho aí para pegar nesse repique, porque eram bancos que justamente estavam com um afastamento para a média móvel de 20 maior do que até o Bradesco e o Banco do Brasil. Até por isso eles deram essa Pro longo andada um pouquinho prazo, eu mais iria forte. BPAC. Longo prazo, acho que eu
seria BPAC e acho que por segurança talvez Itaú, assim, que é algo, aquele sólido, é um corolão, sabe? Esses Mais dois bancos eu sólido. gosto. Os dois Cara, bancos para carrego eu E gosto. B-Base para os os três são dividendos. bons. Cara, o Bebasa ele tem o desconto estatal, mas pode fazer o Sim. corte. Uma vez eu fiz E te- uma compra muito grande lá em 2016. E qual que era o racional? Cara, se Bebas quebrar, a última coisa que eu vou me preocupar é com o meu dinheiro. Exato. Então, ó, se tu é cliente do Nubank, do Inter, e esses bancos quebrarem, é problema teu. Se o meu Bebas quebrar, é problema de vocês É o também. problema do Brasil. É isso aí. E também tem um fator muito positivo de B-Base que é o dividendo, né, cara? Então ele Ah, paga sim, dividendo sim. legal. Sim. Então, aí, pô, Mas daí a gente já entra na seara mais fundamentalista, questão de preço. Cara, ele sempre fica um pouquinho mais para trás. Por isso que eu sempre digo, cara, quer ver fluxo mesmo? Pô, se o mercado vai andar, tem que. Tudo tá andando e olha a Eletrobras e olha a Bebas, que, pô, se eles não estão indo, tá. Falta um pouquinho de força. cara, pense o seguinte: você tem três cases. Um que é muito sólido, que é o Itaú. Você tem um que paga dividendos e também é muito sólido, que é o Banco do Brasil. E você tem um case que, pô, é muito legal, que é a BPAC, que além de ser sólido, é um negócio que tem muito espaço para crescer e tal. Sim. Cara, Inovador. é inovador e tudo mais. E aí você escolhe Bradesco, que não tem nenhum trigger assim interessante, sabe? Tipo, pô, talvez um turnaround, sei lá, mas você vai ficar esperando isso? Você vai colocar teu dinheiro para queimar enquanto isso? Então, né, É um enfim. erro comum, né? Que muita gente comete, porque o cara vai lá, olha, deixa eu ver aqui qual é o banco que caiu mais. Vou comprar esse aqui, que esse É, aqui caiu 50%, o outro caiu 10%. Pô, vou comprar o que caiu 50%. Mas se caiu 50% é porque tem algum motivo para Sim. ter caído 50%, né? Mas a turma não pensa nisso, né? Então, assim. exato. E BPAC eu gosto porque é um banco muito ligado à empresa, PJ, né? A gente está numa época aí de escassez de IPO, por Sim. exemplo, e uma hora essa situação vira e aí BPAC é um belo de O setor um de banco. M&A deles é muito forte. Isso é uma Exato. coisa que impactou até na receita, que a gente está com faz tempo que não tem um IPO na bolsa. E eles são muito fortes nisso. Mas uma virada de mercado aí, cara, é um banco totalmente consolidado. Numa virada de mercado, essa questão dos IPOs, dos M&As volta. Eu acho que teve um IPO recente que saiu até da mídia e subiu 200%. E aí eu fui olhar, Automóvel, é a isso turma lá aí. da Simpar. É a turma da Simpata, acho que. Cara, eu fui ver, tá, Não, pô, pô, falei subiu IPO, 200%. IPO bom, Mas assim, é né? interessante, eu achei engraçado, isso é engraçado. Subiu 200%, estreou. Aí eu fui olhar, o papel estava 50 centavos, pô, sei lá, subiu alguns centavos, algum negócio assim. Subiu 2 centavos, e o pessoal estava fazendo matéria sobre isso, não faz sentido nenhum. Vamos lá. O Rodrigo Richter comentou aqui sobre produção de Prio. A Saiu Prio anunciou notícia produção alguma coisa, ficou aqui 100 na tela, mil não consegui ler. BOD, graças à integração de Peregrino. Então subiu aí para Pellegrino. 100 mil a produção de barril, né? Isso. O que mais aqui que o pessoal falou? O pessoal pediu para comentar a JBS Suzano. Acho que a gente comentou já, né? Vocês querem Cara, o falar aí? pessoal pediu Graça. log aí, JHSF. Boa. E vamos comentar sobre isso aí. Confesso que eu não acompanho esses papéis. JHSF, o eterno retorno a R$ 4. Cara, Ela só dando a A volta única para coisa que eu R$ 4. sei Ela da cai, ela volta para R$ 4. JHSFF, a única coisa que eu sei dela é dos. Ah, eles têm os hotéis, empreendimentos. Eu sou mais consumidor da JHSF do que Tem uma investidor. praia agora Tem no. a piscina Tem com a onda. piscina com onda. Um amigo meu foi ver lá por quanto é. Dá para você ir para lá se hospedar e tal. Acho que tava tipo 7 mil a diária, alguma coisa assim. Não sei o que esse papel faz, essa login aí, mas eu botei aqui no gráfico, ela fez um candle de ignição aqui na média de 20 com volume alto. O que esse negócio faz, o que é, eu não tenho a menor ideia, mas Mas isso é bom ou ruim, Vitor? não, pelo gráfico aqui foi um movimento forte para cima, saindo da média de 20, depois de ter feito um fundo aqui.
Se romper a média móvel de 50, que está um pouquinho acima, pode fazer aquele famoso trade de retorno na 200, mas Cara, tem eu liquidez? prefiro. Cara, é risco isso aí. Não tem Confesso que eu não. liquidez, não tem liquidez isso aqui, porque a média de 20 aqui do volume tá dando 3 milhões, um pouquinho menos de 3 milhões por dia Não é da tão média ruim, né? movimento. Porra, não, É, Não porra. dá. E alguém, o é. cara um boletão mais Exato, forte manipulam aí muito já É. faz fácil isso essa aqui. porra aí. Muito fácil. Tem uns cara aí que boleta pesado, Sim, isso aí já era. não, porra, daí o cara vai, pô, só o Kendall ali, pô, o Kendall É, forte, vai ver. Porra, 3 milhões, cara, o cara vira liquidez. D3, Gabriel, O já Rodrigo Ritter falamos. pediu alguma coisa de DXY aí. Suzano pode se prejudicar se ocorrer queda do DXY. Cara, eles têm uma questão muito relativa de dólar, né? Porque a questão da exportação, mas eles sabem fazer hedge. Então, eu acho que eles conseguem se proteger. E assim, quanto a um DX cair muito forte, não sei, eu acho que o dólar aqui no Brasil ele continua num patamar alto. A gente pode ter a gente tem uma sazonalidade positiva para o câmbio no primeiro semestre, mas com as informações que a gente tem hoje, eu não vejo o dólar mudar de patamar, assim, sei lá, vamos para 5 pontos. Não, o dólar sofre, mas continua num patamar alto. Aproveitando que a gente está falando de dólar, teve mais pessoas que pediram de dólar, é interessante a gente falar que a gente não comentou profundamente, né? Então, se tu puder já ver aí como é que está graficamente o dólar, hoje ele deixou um candle que é um candle de reversão, né? Numa zona de suporte. E eu já falei aqui anteriormente, o sonado dólar ainda não está muito claro. Tem posições compradas até 6,50 e tem posições vendidas em 5,85. Então isso só vai ficar claro mesmo a partir Sim. da semana que vem, do meio para Enquanto, frente. enquanto o Vitor olha o gráfico ali, tem que só falar uma questão do dólar. É óbvio que o governo ajudou demais nesse cenário aí. O governo ele deu tiro no pé, está dando tiro no pé há muito tempo, mas tem um ponto importante: o cenário do DX é muito pesado, o cenário de juros é muito forte. A gente teve remessas recordes no final do ano, a gente teve toda aquela porrada de fluxo, a gente queimou reserva para o dólar não porrar. Então, assim, tem muita coisa que não ajuda no fronte externo. Em situação normal, a gente já estaria ruim. A gente tem todo esse temporal lá fora e o governo dando tiro no pé, sabe? Pô, já tá ruim, vou me prejudicar mais um pouco. Foi tipo o Glaze Hoffman falar no Twitter, sabe? Pô, o dólar ele voltou numa região, deixa eu botar aqui para o pessoal entender. Tá dando para ver a tela aí, Murilão? tá Tá mais ou invertido, menos, né? mano. Tá invertido, pô. Parece que tá subindo. Não, Parece, Não, parece que está parece descendo. que tá Aqui, caindo, pô. aqui parece que. Ô, Pô, eu Vitor. quero comprar esse Ô, dólar não, Vitor. aí. Esse seu ele dólar aí tá voltou bom. aqui na média, turma. Ele Segura tá um na lote média pra de. mim, pô. Ele voltou numa Diga. região aqui de suporte, topo anterior rompido, média de 20, ó, a média que vem conduzindo aqui a tendência. Então, isso aqui é um suporte, largou um martelo. Se amanhã romper a máxima aqui e for para cima, retomada de tendência. Então, vamos E observar. corrobora o movimento do DX e das taxas. Até por isso, muita cautela assim com o mercado amanhã. Vamos escolher os papéis bons e tal, porque Sim. tem que ter cuidado. Eu acho que cenário de risco no Brasil ainda está presente de fluxo. E os juros hoje Recuperou. também Deu um reagiram sinal. numa região de suporte, tá? De média também. Que Então, assim, tu pega desde setembro lá, que foi desde o começo do ano passado, mas aquela porrada de setembro para frente, pode pegar todo o movimento da curva, a gente teve movimentos de correção dos juros e depois ele seguia a viagem, sabe? Então, muito cuidado com isso. Eu gosto de comprar reversões. Tem muita gente que está amarrada em pré-fixado, foi atochada em pré-fixado, porque, pô, o juro dava mal, agora o Copom vai diminuir, a Selic vai cair, não sei o quê. Pô, o cara tá com o prezinho dele que cada 1% nessa curva ali é uma tochada na marcação mercado e dele. o gráfico dos juros está muito parecido com o do dólar, a mesma média de 20, ó, que vem conduzindo a tendência. E ó, ela voltou mais uma vez aqui hoje na média, largou também um candle aqui de reversão. Se amanhã ganhar a máxima,
mesma historinha lá do dólar. Então é o que eu falei, a gente viu um movimento aí de repique do Ibovespa, consequentemente a gente viu também um movimento de correção dos DIs e do dólar, só que eles chegaram agora em regiões de suporte de retomada de tendência, tanto o É a dólar mesma, como o DI. é a mesma dinâmica da bolsa. Chegou naquele patamar que o mercado vai falar, ó, agora eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, por isso os Exato. próximos dias são muito importantes. Isso aí, turma. Galera, muito bom estar de volta. Muito legal o papo aqui. Deu para se atualizar sobre bastante case aí, sobre a situação geral. Eu quero saber de vocês agora, o que vocês esperam aí para os próximos 2, 3 meses? Sei que parece ser uma previsão, mas é mais para alertar a galera, porque tem gente que continua entrando em cases duvidosos, empresas ultra alavancadas, empresas endividadas, empresas que vão sofrer com juros altos, né? Então, queria que vocês dessem a visão de vocês sobre o que eles esperam aí para os próximos meses. Ou para as próximas semanas também, se não Assim, quiserem. para ser bem rápido, minhas posições mais pesadas são posições em cases que têm bons fundamentos e com um momentum positivo. Então, eu continuo com uma exposição tipo bunda na parede para cases internos de Brasil. Eu também estou com Cíclicos. Pode falar, João, pode falar. Não, só os cíclicos assim que eu tô mais cuidadoso. Sinceramente, dentro das tudo acontecer sem nenhum evento aí que seja imprevisto, eu não vejo nenhum trigger aí de reversão de forma estrutural para essa bolsa, pelo menos nesse primeiro semestre. Estou com capital de trade basicamente na renda fixa, girando muito intraday, Cara, e até para swing. como está bom o intraday nos últimos 3 meses, assim, tá? Não tô falando de índice, falando de papel mesmo Sim, também. sim, Até sim. opção. Porque aí o capital está lá rendendo na renda fixa, volte uma vez ou outra, quando surge uma oportunidade, faça Sim. um swing tradezinho de 2, 3 dias, 4 dias, mas continua aí na expectativa para o gráfico me mostrar algum sinalzinho aí de É, eu, reversão para fazer uma compra para carregar por um pouquinho mais de tempo ou ele voltar em um patamar que seja interessante para voltar a abrir trades aí na ponta de venda a favor da tendência que ainda é de baixa. Né? eu concordo com o Vitor. Uma coisa que ele sempre fala é que quem opera a favor da tendência não passa fome, né, Vitor? Exato, Não passa exato. Sempre calor, não enfim. passa Então, cara, exatamente. às vezes é melhor tu esperar pagar mais caro e comprar um papel com um cenário melhor do que tu ficar tentando catar cavaco na queda, porque isso não funciona, cara. Ou esperando um trigger, seja uma notícia, alguma coisa, sei lá, o pacote do governo, vamos antecipar o pacote do governo. Cara, isso é a pior coisa que pode fazer. Eu também tô aqui, ó, tô aqui com a bunda na parede, então é isso, pessoal. Cautela, continua, beleza? Sigam aqui o João Ascoli e o Vitor Branco, Análises Gráficas. Os dois têm grupos free, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, acho que o link tá na bio de vocês. Acho que tá. Ah, tá. Beleza. Só seguir os dois aí, link na bio. Sigam a Investify, a gente está lá com um grupo free também, então tem muita coisa legal que eu posto lá, coisas que está acontecendo no mercado, são posts da plataforma que estão liberados para vocês, está tudo lá no grupo free, é a forma mais fácil de achar a gente, beleza? Semana que vem estaremos de volta aqui no mesmo horário, terça-feira, comentando sobre mercado com alguns convidados, quem sabe, e é isso, pessoal. Um excelente 2025 para todo mundo, né? Todo mundo na cautela, mas esperançoso aí para que tenha uma virada aí no meio, lá no meio do ano, quem sabe tenha uma perspectiva bacana aí e o mercado comece a absorver as eleições de 2026 de forma positiva. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, João. Obrigado a todo Valeu, mundo que pessoal. participou aí no Valeu, chat. turma. Um abraço. Valeu, turma. Abraço. Tchau, tchau.